Meus prezados, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Dada aqui a logística, nós decidimos antecipar esse nosso encontro semanal, que se tornou semanal, né? Nós estamos aí há 3 semanas com o encontro a respeito da lição do próximo domingo, e a cada semana nós transmitimos um vídeo na quarta-feira, mas hoje nós antecipamos por uma questão de logística, alguns outros compromissos entre amanhã e quinta-feira, e ficou complicado. Então nós queremos saudá-los, que Deus em Cristo abençoe a todos aqueles que puderem estar conosco daqui por diante. E nos próximos minutos nós vamos abordar um assunto bem interessante que diz respeito aqui à lição do próximo domingo, como já falamos, que vai versar sobre a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Esse é o tema da terceira lição do nosso trimestre, e eu espero que juntos possamos aprender aqui alguma coisa a respeito dessa lição. Queremos saudar ao Rodrigues Feitosa, que está aqui acenando para nós. Deus te abençoe. Outros que estão acenando também aqui assistindo, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como enfatizamos sempre, irmãos, o comentarista ele não tem condições de esgotar um assunto tão vasto, tão extenso como esse. Então a nossa missão aqui é ajudar um pouquinho, engrossando um pouquinho o caldo do aprendizado, visando que professores e alunos interessados possam aprender alguma coisa, ou até socializar algum conhecimento nos comentários. Certos comentários estão abertos para que vocês possam entrar em contato conosco e posicionar, comentar, fazer alguma crítica. Não tem problema nenhum, desde que essa crítica seja construtiva e que possa agregar conhecimento dentro do assunto, não tem problema, tá certo? Eu sugiro de antemão que aqueles que não leram o nosso comentário da lição do domingo passado façam isso antes de ler o subsídio que já postamos no blog, porque vai lhe ajudar a entender algumas nuances da angelologia ou angelologia, que estão enraizados no judaísmo, no catolicismo, e esses elementos vão te ajudar a entender a lição desse próximo domingo. Então, eu sugiro fortemente que você acompanhe o link que vai estar no nosso blog, leia primeiro o comentário da semana passada, para só então adentrar no comentário dessa semana. O Esdras Melo já pergunta aqui: Satanás está preso ou solto? Ele está solto. O Charles Adalberto, um salve com a paz. Um outro irmão aqui também nos parabeniza. E nós queremos saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor e lhes felicitar pela companhia aqui, navegando conosco. Tá certo? Em que tempo os demônios caíram do céu? Pergunta o Rodrigues Feitosa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós não sabemos, a Bíblia não é específica sobre esse assunto. Então, irmãos, nós temos aqui o texto áureo: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é o nosso texto áureo. Nós temos aqui a leitura diária, a leitura bíblica em classe, e dessa vez nós fizemos diferente no esboço que preparamos. Colocamos o texto da lição todo em azul e os nossos comentários em preto, na cor padrão do blog, tá certo? E aí vocês, se quiserem, já pulam o texto da lição, porque vocês têm a lição em mãos, e aí podem ir direto para os nossos comentários. O texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 10, é o texto que foi utilizado para a leitura bíblica em classe da nossa lição, e fala sobre a luta de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Aqui já tem um ponto de tensão na lição, porque muitos leitores já perceberam que o comentarista tenta situar essa batalha lá na grande tribulação. E eu, particularmente, entre outras pessoas que estudam esse assunto, discordam. Nós discordamos dessa interpretação. Eu acho que essa batalha aconteceu lá atrás. O livro de Apocalipse, ele é uma casca de banana. Quando você tenta situar ele hoje, ele é de ontem.
Você está falando do passado. Quando você tenta situar ele no passado, está falando do futuro e mescla esses tempos de tal maneira que fica complicado para dizer, assim, bater o martelo e chegar a uma conclusão. Mas há algumas evidências pelas quais, né, nós chegamos a essa conclusão e eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre elas. Tá certo? É interessante relembrar que esses eventos do fim, eles terão início a partir do acionamento do botão hipotético, imaginário. Que botão é esse? A volta de Jesus. No instante que Jesus arrebatar a sua igreja, conforme aquilo que nós entendemos das profecias, né, se passam 1007 anos. E depois desses 1007 anos, nós adentraremos na eternidade. Esse é um ponto para você entender a lição do próximo domingo, né, algumas nuances da lição do próximo domingo. Tá certo? Então nós entendemos que os eventos referidos no capítulo 12, versículo 7 em diante do livro de Apocalipse se refere ao futuro, ao passado, tá certo? Coisas que já aconteceram. Houve uma rebelião no céu, encabeçada pelo príncipe das trevas, que foi prontamente combatida por Miguel e seus anjos, e não se achou mais lugar para eles no céu, e eles foram expulsos do céu. Tá certo? Essa é a minha posição de imediato, assim, no assunto. Nós vamos esticar um pouquinho, detalhar um pouquinho mais à frente. Tá certo? A irmã Isis de Oliveira nos sauda aqui com a paz do Senhor. Deus abençoe. Realmente um assunto muito profundo, irmã Isis. E a intenção é ajudar exatamente para que possa aclarar. Alguns professores não se dão conta da profundidade do assunto e chegam muitas vezes na sala de aula perdidos. E a intenção é que os professores possam ler, possam dissecar esse texto ao longo do tempo, ao longo da semana, para não chegar no domingo o que foi, o que não foi, eu não vi, não sei, e às vezes até o aluno está mais informado do que ele. E começa a fazer perguntas e ele começa a se perder e começa no famoso embromation, e isso é muito triste porque os alunos começam a se sentir desestimulados. O aprendizado tem que ser dinâmico, tem que acrescentar coisas novas para que os alunos se sintam motivados a vir à sala de aula. Do contrário, eles assistem no YouTube, assistem aí no Facebook Live, e acabou a história. Então fica complicado, tá certo? Então, eu sugiro ainda aos alunos que leiam todo o capítulo 12 do livro de Apocalipse por si sós. Tem apenas 17 versículos, é fácil de você ler, e eu creio que você vai entender exatamente aquilo que nós queremos falar sobre essa questão de se foi no passado ou se será no futuro, ok? A lição tem como objetivo geral conscientizar de que os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus e o maioral deles é Satanás. Isso é a base primordial da nossa lição, objetivo, foco principal. Fazer-nos entender isso, tá certo? Como nós já dissemos anteriormente, os demônios são aqueles que seguem Satanás. E essa assertiva contraria o judaísmo. Nós vimos na lição passada que o judaísmo crê que não existem anjos bons nem maus. Eles são bons ou maus de acordo com a atribuição que Deus lhes dá. Então, por exemplo, o diabo, Satanás, ele não é um anjo mau, ele é um simples promotor que está diante de Deus para nos acusar. E há quem defenda, há quem acuse, e Deus forma um juízo de valor, como se fosse um julgamento terreno, e absolve ou condena o pecador. É um posicionamento muito errado, porque nós sabemos pela palavra de Deus que Satanás é um anjo caído. Está aí o capítulo 12 para provar isso. Tá certo? Ainda que nós seguíssemos o comentarista na sua colocação de que é um evento futuro, ele vai cair. E se ele vai cair, ele não está no céu, o seu lugar não se achou lá, como diz Apocalipse capítulo 12, então é um anjo caído para todos os efeitos. Tá certo? A Bíblia, ela é muito econômica sobre as circunstâncias da queda, ou seja, o que exatamente aconteceu. Tem alguns textos que dão assim uma nuance, que a gente faz algumas inferências, essa é a realidade. Não há como a gente dizer, olha, foi isso, foi aquilo, exatamente isso, exatamente aquilo. A Bíblia é econômica por motivos que nós não sabemos. Por exemplo, a Bíblia não fala se um outro querubim caiu junto com Satanás. Ele era um querubim ungido, como diz
lá Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, etc. e tal. E nós não sabemos se um outro querubim aderiu a essa revolta, se um arcanjo, se um serafim, uma entidade angelical de alta patente aderiu ou não àquela proposta do inimigo. Nós não sabemos, não há informações. Não há informações, por exemplo, quanto à quantidade de anjos caídos. Disse assim apenas a terça parte dos anjos. E não di mais nenhuma outra informação. Está aqui me saudando o Vinícius. Deus te abençoe, querido. Boa noite para você também. Sóstenes Amaral está me saudando com a paz. Está convidando a todos para estar na Escola Bíblica do Americano, exatamente de Santo Antônio, domingo às 9h30. Esse é bom de marketing. Já está aproveitando aqui a timeline para convidar os amigos que estão assistindo. Muito bem, parabéns para você. É assim que se trabalha. É assim que nós trabalhamos nas escolas que atuamos, né? É convidando pessoas. Não tem como fazer diferente. Tá certo? Então, nós entendemos pelo texto da Bíblia que os demônios são sempre maus, estão sempre dispostos ao mal, ainda que em algumas circunstâncias eles sejam usados por Deus por sua permissão, e ao final essa atuação termina sendo para a glória de Deus. Tá certo? Então, seguindo em frente, já a gente comenta Judas versículo 6, sim, um pouquinho mais à frente. Tá certo? Deixa só eu encaixar aqui o assunto que nós vamos abordar isso aí sim. Ok? Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras. Há muita mistificação, é um assunto recheado de heresias. Tem muitas seitas que estão fundamentadas sobre a origem dos demônios e a sua atuação, ora defendendo, ora acusando, etc. e tal. Mas a Bíblia ela define que os demônios são anjos caídos, simplesmente isso, tá certo? Quem são os demônios? São anjos caídos, tá certo? E há dessas seitas, desde aquelas com um alto teor filosófico, e aí tentam fazer com que esses demônios tenham influência filosófica, né, com seus conceitos, até a possessão pura e simples, né, com descontrole, etc. e tal. Tá certo? É necessário nós resgatarmos a origem dos demônios a partir da Bíblia para colocar as coisas em seu devido lugar. Eles caíram, são anjos caídos, retiveram a sua força, a sua inteligência e a capacidade de se locomover pelo universo, uma vez que não estão restritos no tempo e no espaço. Não possuem um corpo físico como nós, corpo espiritual. Então eles se deslocam para onde quiser. Tá certo? E o segundo objetivo da nossa lição é expor a respeito da batalha no céu. É um assunto também, como eu já falei, mistificado, desconhecido para muitos de nós. Nós temos que ler textos como Isaías capítulo 14, versículos 12 a 16, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, para que a gente possa formar um arcabouço e entender o que aconteceu, pelo menos tentar entender o que aconteceu. Eu volto a dizer aqui, volto a pontuar que, ao contrário do que diz a lição, eu entendo que essa batalha é um evento que já aconteceu. Tá certo? O terceiro tópico da nossa lição visa destacar o maioral dos demônios. Os demônios estão articulados ao redor de um líder. Essa articulação é de tal dimensão, é até eficiente, que parece, em determinados instantes, que o inimigo é onisciente, mas ele não é onisciente. Aqui há uma rede interligada de demônios atuando, que faz com que pareça que ele é onisciente, mas ele não é onisciente. Ele é um ser limitado nesse aspecto. Deus não deu onisciência a ninguém, não deu onipotência, nem deu onipresença, tá certo? Ele simplesmente não está limitado no tempo e no espaço, então ele se locomove e está interconectado com essa rede de demônios que caíram junto com ele, que nós vamos dizer que são muitos, nós não sabemos quanto, mas estimamos em uma enorme quantidade, e que formam uma internet demoníaca, se comunicando através de informações e que parecem, em determinado instante, que são oniscientes, mas não são. Tá certo? E o quarto objetivo, depois nós vamos detalhar esses objetivos mais adiante, à medida que formos desenrolando os assuntos da lição, é mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Durante a sua passagem por esse mundo, Jesus foi fortemente atacado de várias formas.
não apenas pelos demônios, como pelo próprio diabo. Né? O diabo em pessoa tentou Jesus por 40 dias, vocês estão lembrados disso. Né? Já não digo assim, talvez não 40 dias, mas em 40 dias ele esteve jejuando, até que foi tentado pelo inimigo usando a palavra. Né? Mas ele venceu tanto os demônios como o diabo em todos os embates. E essa supremacia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, pretendemos aprofundar um pouquinho a lição, foi muito tímida a esse respeito, não se deu apenas nesta vida. O diabo não foi vencido por Jesus nos seus embates no Gadareno, a mulher que vivia prostrada há 18 anos, etc. e tal. Ele foi vencido no seu lar temporal, que é o inferno. Jesus foi e se apresentou, e a morte não pôde retê-lo. Reteu todos os mortais até então que partiram desta vida, mas não pôde reter Jesus. Ele mostrou a supremacia não apenas em vida, né, mas também na morte e na sua ressurreição. O pastor Tiago Rodrigues, Deus te abençoe, querido. Grande é você, rapaz, eu sou um mero coadjuvante. Então entramos assim diretamente no assunto da lição. O primeiro tópico vai falar sobre a origem dos demônios. Como já falamos aqui, né, os demônios são anjos caídos, né, seguiram Satanás na rebelião contra Deus e perderam o lugar no céu. E, dado o seu pecado, eles se tornaram seres malignos, né, maus e associados ao próprio líder. Então não podemos dissociar os demônios do seu líder. Tá certo? O detalhe importante é que eles não foram criados assim, eles foram criados para a glória de Deus, foram criados anjos de luz, né, que adoravam a Deus, que estavam no céu, estavam em constante atividade, seguindo as ordens divinas, e, infelizmente, né, cometeram essa loucura. É assim que a Bíblia caracteriza. O texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, dá a entender que 1/3 dos anjos se tornaram demônios. Né? Mas nós não podemos esquecer que há algumas categorias de demônios, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que, por exemplo, há um grupo de demônios em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que estão presos para serem soltos lá na grande tribulação. Então, esse 1/3 a gente não sabe se abarca esses que estão presos, né? Um outro grupo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é aqueles que estão presos e não vão ser soltos jamais, a não ser para serem julgados. Nós não sabemos se esse 1/3 abarca tudo isso. Mas são muitos demônios. Tá certo? Apocalipse capítulo 9, versículo 16, por exemplo, registra que aqueles que estão presos para serem soltos lá na grande tribulação são 200 milhões. Vocês imaginem aí, né, que número tão elevado a quantidade total de demônios, o total, né? Somando-se os que estão em atividade hoje, os que estão presos para serem soltos na tribulação, e os que estão presos e não serão soltos até que serão julgados e lançados diretamente no lago de fogo. Tá certo? Que critérios foram utilizados para deixar uns livres e outros presos? Não sabemos, a Bíblia não diz. Apenas se conjectura que aqueles que estão livres são aqueles que caíram na primeira rebelião. E houve outras rebeliões. E à medida que essas rebeliões se sucederam, aqueles que pecaram nas rebeliões seguintes foram ficando presos. É uma conjectura, a Bíblia não fala nada sobre isso. Né? Eles estão presos, esse segundo grupo que está preso para a grande tribulação, Apocalipse capítulo 9, versículo 16, e não vão ser soltos até que chegue aquele dia. Quando forem soltos, vão atormentar os homens, uma série de coisas que eu sugiro que vocês leiam, tá certo? Que não é o foco aqui, não é a escatologia o foco. Né? E há uma terceira categoria de anjos caídos. Está lá em Judas capítulo 1, versículo 6, que foi perguntado aí por um dos nobres aí comentaristas. Né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, não serão libertos até o juízo final. Quando chegar o dia do juízo final, serão julgados e condenados imediatamente ao lago de fogo. Tá certo? Então eles estão guardados e jamais serão soltos. Tem uns comentaristas que especulam que esses anjos são aqueles que coabitaram com as mulheres
que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Mas isso, versículo 1, versículo 2 ao 4 e daí por diante. Mas essa conjectura ela é falha, porque Mateus 22 e 30 diz que os anjos não são sexuados, nem em casa nem em casamento. E aí fica a controvérsia. O Josenberg está aqui nos dizendo que o presbítero Vinícius está acompanhando esses estudos. Deus abençoe, ao Josenberg, ao presbítero Vinícius e aos demais que estão aqui conosco. Tá certo? Então veja só, Jesus disse que são como os anjos no céu. Será que os anjos que vieram para a terra podem adquirir a capacidade de coabitar com as mulheres? Eu acho uma possibilidade muito remota, quase impossível, tá certo? Acho que é mera conjectura. Ok, gente? O segundo subtópico vai falar sobre a expulsão do querubim ungido. O que aconteceu com o inimigo, pelas indicações que temos, é que ele teve uma pretensão maligna. Eu serei igual a Deus. Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa intenção inchou o coração dele e ele rapidamente começa agora a convencer os seus pares e a reunir um grande exército para assomar o céu. Mas eis que Miguel intercepta essa rebelião com um grande grupo de anjos e vence a turba rebelde. E eles caíram do céu, e seu lugar não se achou mais, e eles foram expulsos para sempre da presença de Deus. Obviamente, Deus pode vê-los. Deus pode entrar num bordel, por exemplo, e não significa que ele está compactuando com a prostituição que é realizada naquele ambiente. Mas ele pode penetrar um lugar imundo, cheio de pecado, mas ele pode ir, pode penetrar e pode ver quem está ali, até tocar o coração de alguém que esteja naquele lugar para que se arrependa. Isso não é impossível de acontecer, aliás, já pode ter acontecido inúmeras vezes. Então Deus ele pode ver o diabo, pode ver os demônios, como aconteceu lá em Jó, naquele diálogo que ocorreu, mas não significa que eles têm acesso a Deus lá no céu. Significa que Deus pode vê-los e pode dialogar com eles. Tá certo? Alguns podem objetar, porque o diabo queria ser maior do que Deus. Qual era a sua... não era muita pretensão, ele não sabe que é menor do que Deus. Ora, nós temos seres humanos, falíveis, mortais, que adoecem, que estão limitados no tempo e no espaço, que o corpo não pode se deslocar a uma velocidade tão grande, porque aí se desintegra e se acham deuses. Quantos já não surgiram, quantos anticristos já não surgiram se identificando como o próprio Jesus? Nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo, que diz que é o próprio Cristo. São cristos fajutos, mas eles têm essa pretensão de serem semelhantes, que já é muita coisa, na minha opinião. Agora você imagina um anjo que tem um imenso poder, que um anjo revolveu uma pedra de cerca de 1 tonelada, segundo alguns estudiosos, que era a pedra que estava posta no túmulo de Jesus, que estava selada com o selo do rei e guarnecida por uma legião de soldados. E o anjo chegou placidamente e removeu a pedra como quem estava tirando um objeto de um lugar, um leve objeto de um lugar. Então esse anjo agora, que não está limitado no tempo e no espaço, que está com a possibilidade de ir na presença de Deus, etc., que foi colocado como a glória da criação aqui na terra, no meio das pedras fogueadas andava, refletindo a glória, e etc. e tal. Então, por que ele não poderia ter essa pretensão? Não é de todo impossível, tá certo? Partindo aqui para o terceiro subponto. Do primeiro ponto, nós temos o comentarista falando dos termos gregos traduzidos para demônio no Novo Testamento e no Velho. Ele falou aqui que é do Novo, mas botou uma referência em Deuteronômio 32:17, e lá em Deuteronômio 32:17 eu coloquei os termos gregos e hebraicos somente para você ter o subsídio. Não adianta eu estar aqui falando que a lição já fala, eu tenho que ter coisa nova para falar, Então está aqui o termo cheiro, que se refere aos demônios,
né? É o termo usado em Deuteronômio 32, 17 e Salmo 106 e versículo 37. Mas há um outro termo, esse termo ele é usado apenas 2 vezes, mas há um outro termo que é o termo sair, né? Sair, como nós dizíamos aqui, só que a ênfase do hebraico é no resh, que é o nosso R. Osias está dizendo que está acompanhando, parabéns, Osias, Deus te abençoe, muito obrigado aí pela sua companhia, né? Então o termo sair, ele ocorre 59 vezes, eu não coloquei todas as vezes que ocorre, porque o espaço seria imenso e eu teria um trabalho terrível, né? Além do mais, vocês certamente não iriam acompanhar todas as 59 referências, e eu coloquei apenas 2 referências aqui, Levíticos 17, 17 e 2 Crônicas 11, 15. Né? Mas esse conceito de demônio está enraizado no imaginário teológico, né, de todo o Velho Testamento, e há vários termos que se referem direto e indiretamente, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, aos demônios. E é bom que se diga aqui logo, a idolatria, os ídolos das nações, eles eram referidos como demônios. É o caso de 2 Crônicas 11 e 15 e Deuteronômio 32, 17, no qual o contexto está se referindo à idolatria dos povos ao redor de Israel e se refere a esses ídolos como demônios, né? Porque, de fato, a idolatria é demoníaca. O que é a idolatria? É tirar de Deus a adoração que lhe é devida. Isso não é divino, isso é maligno. Tá certo? É importante, irmãos, nós frisarmos aqui que no Novo Testamento os termos são outros, como já disse o próprio comentarista, daimonion e daimon, né? São dois termos, tá certo? Que são utilizados pelos demônios e que se diga, muito importante aqui isso, para combater a hipótese do judaísmo, né? São todas ocorrências negativas. Então, a angelologia judaica está totalmente errada, porque o próprio Antigo Testamento fala dos demônios em todas essas referências como algo negativo, em oposição a Deus, em oposição à sua vontade, fazendo algo que desagrada a Deus. Tá bom? Então, o Novo Testamento, do mesmo jeito, segue o mesmo raciocínio. Os demônios são sempre associados a atitudes negativas. O jovem possesso, a mulher de 18 anos vítima de uma possessão maligna, o diabo no endemoniado gadareno, uma série de outras menções que são sempre negativas, tá certo? No Novo Testamento, nós temos o endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículo 1, não tem lá daimonion, tem lá pneumati akatarto, ou seja, espírito imundo. O comentarista fala um pouquinho sobre isso. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, tem pneumasimplanões, que é o que? Os espíritos enganadores. Né? É a especialidade do inimigo, das nossas almas, dos seus demônios, é esse engano, enganar as pessoas através das vãs filosofias, das falsas doutrinas, para que muitos incautos possam cair nelas. Tá certo? O segundo ponto vai falar sobre a batalha no céu. O arcanjo Miguel e o dragão. Miguel é um anjo e que vem, é o príncipe dos filhos de Israel, que já foi até confundido na angelologia como o próprio Senhor Jesus, mas não é. É um anjo líder, né, enviado a respeito do povo de Deus, a sua maior atuação. Nesse episódio aqui, ele luta contra o diabo com uma guarnição angelical, como diz o comentarista, e vence. Vence o diabo e vence os seus anjos, que se tornaram o diabo e os demônios. Tá certo? De acordo com vários expositores dessa batalha, gente, aconteceu há muito tempo. Nós não sabemos precisar quando. Foi o que perguntou um dos comentaristas lá no início. Quando aconteceu isso? Nós não sabemos. Tá certo? Estimo que foi antes da criação desta terra. Né? Tem o Lawrence Olson, que traz aí toda uma teologia baseada nos escritos do Dake, né? Que vem falando desse episódio como uma terra anterior que existia, onde tinham dinossauros, onde tinha uma criação diferente da nossa, e cujo domínio foi dado a Lúcifer, que até então era um anjo de luz.
Mas ele pecou contra Deus, ele foi aos céus, como nós dissemos no início, na sua rebelião levou os seus anjos que se tornaram demônios, e aí, quando ele caiu, a terra se tornou caótica. E aí entra Gênesis capítulo 1, né? A terra, porém, era sem forma e vazia. Então, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um momento, e o versículo 2 é o momento seguinte. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. Né? O original hebraico favorece essa tradução. Não era sem forma e vazia, se tornou sem forma e vazia. Então, conjectura-se que no momento que ela se torna sem forma e vazia, é a queda, está acontecendo exatamente a queda de Satanás. É uma conjectura, a Bíblia não fala diretamente sobre isso. Tá certo? De qualquer forma, essa batalha, ela aconteceu antes. Para que ela pudesse acontecer depois, tem alguns fatos aqui que depõem contra. Por exemplo, o nascimento da criança, versículo 1 ao 5. Né? Satanás com acesso ao céu. Né? Ele ainda tem esse acesso? Só vai perder esse acesso depois da batalha? É inverossímil, inconcebível esse raciocínio. Mas está posto aí na lição. Eu peço que vocês discutam esse assunto com os seus alunos sem desmerecer o comentarista. É uma mera questão de opinião e a interpretação, né, favorece aqui, com certeza. Tá certo? Então, o segundo subponto do segundo ponto vai falar sobre a expulsão. Satanás ele foi expulso, né, não tem mais acesso à presença de Deus, nem na dispensação anterior, nem nessa dispensação. Porque nós teríamos que admitir que o hino que canta assim, no céu não entra pecado, está errado. Porque o diabo em pecado entra no céu, das duas uma, ou ele nunca pecou, e é aquele anjo promotor de justiça lá do judaísmo, ou então ele pecou e está distante do céu. Tá certo? Não entra no céu. Eu penso que tudo isso é um eco dessa angelologia judaica, né, e não se sustenta, tá certo? Não se sustenta não apenas por causa de Satanás. Vamos supor que ele seja um mero promotor que o judaísmo quer. E os demônios, que sempre são mencionados em situações negativas ao longo do Velho e do Novo Testamento. Como é que é essa situação? Então ele ainda vai cair, ele já caiu, os demônios já caíram? Não existe. É ilógico a gente pensar dessa maneira. Tá certo? O céu é um lugar santo separado do mal, é o lugar da habitação de Deus, e quando a Bíblia se refere a fatos como o de Jó capítulo 1, versículo 6, vindo um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante ele, veio também Satanás entre ele. É aqui na terra, gente. São os filhos de Deus da terra que vão se apresentar perante ele e Satanás vem entre eles. Como pode acontecer, não é a situação ideal, não é praxe, não é padrão, mas pode acontecer do inimigo se infiltrar numa igreja. Pode acontecer, isso já aconteceu. Né? Eu já presenciei, por exemplo, em um culto aqui em Igaraçu, na congregação em que eu praticamente nasci e me criei. Um irmão estava lá dentro da igreja e de repente ele olhou e tinha uma pessoa lá do lado de fora. E ele disse: eu vou evangelizar aquele homem, convidá-lo para entrar na igreja. E foi lá, o homem assentiu em entrar na igreja, mas quando entrou, logo que entrou na igreja, começou a se manifestar um demônio na vida daquele homem. E ele grunhia como um porco, andava como uma cobra rastejando debaixo dos bancos. E foi uma situação terrível porque ninguém teve condições de expulsar aquele demônio. E Deus quis mostrar com a sua permissão de que isso acontecesse, que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar preparados, porque até num culto pode acontecer do inimigo ele se manifestar. Tá certo? E às vezes ele se manifesta dessa forma, uma forma impactante e evidente, e de outras vezes ele se manifesta de uma forma dissimulada, né? Através de uma heresia, por exemplo, que é pregada a partir do púlpito e destrói a vida de uma pessoa, por exemplo. Alguém está ali, ouve e diz assim: é assim mesmo, é desse jeito, está errado, mas porque está sendo falado a partir do púlpito, a pessoa acredita. Né? Eu não sei se os irmãos já tomaram conhecimento de um pastor assembleano que tinha uma igreja lá nos Estados Unidos, numa das cidades dos Estados Unidos, um dos estados ali americanos, e ele fundou um movimento ali que reservava lugares no púlpito para anjos.
Imagina, o camarada é pastor, saiu daqui enviado pela Assembleia de Deus Brasileira, não saiu por porta de travessa, como se diz aqui em bom nordestino, né? Ele saiu indicado, mas quando chegou lá, virou a cabeça, até escreveu um livro sobre isso, e aquela coisa terrível criou uma heresia, tá certo? Então, é muito complicado, tá certo? Então, evidentemente, Deus, ele tem acesso, como eu já falei, a qualquer criatura, né? O terceiro subponto fala sobre a vitória final sobre Satanás. Nós precisamos compreender aqui nesse terceiro subponto do segundo ponto, que o sacrifício de Cristo trouxe redenção a toda a criação e a própria história, né? Eu vi o saudoso Bernd Johnson pregando em Apocalipse, quando o livro está fechado, né? E ele disse que João chorava muito e a história estava em suspenso, porque não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro. Quando Cristo vai lá, toma o livro e abre, a história tem o seu prosseguimento. Então, a morte de Cristo, ela redime a própria meta-história do mundo. Nós temos uma história por trás da história. Temos a história do Brasil, a história americana, a história japonesa, a história argentina, a história paraguaia, e temos uma meta-história por trás que vai abarcando todas essas histórias ao longo dos milênios em que existe gente nesse mundo. E essa meta-história ela foi redimida por Cristo. Por quê? Porque a própria redenção, a própria criação geme. E Cristo, ele pagou com o seu sangue a nossa redenção, a redenção humana, né? Os pecados estão apagados, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:1, mas nós entendemos aqui também algo com relação à própria economia do planeta Terra, né? Não é economia financeira, é o economos, as leis da terra, da casa que viveu, foram subvertidas pela morte de Cristo. Foi, por exemplo, neutralizada a influência do diabo e seus anjos sobre a vida do salvo, né? Nós estamos hoje guardados com Cristo em Deus, segundo Colossenses capítulo 3, versículo 3, tá certo? O Derlei Mello está falando aqui sobre a possessão demoníaca que deve ser distinguida da influência demoníaca ou atividade demoníaca contra uma pessoa. Sim, nós vamos falar sobre isso logo mais, tá certo? Então vejam que não foi apenas vencer o diabo no seu ministério de 3 anos. Jesus morreu, ressuscitou, e todas essas etapas são vitórias sobre o inimigo, né? E a última vitória vai ser escatológica. Vai se dar lá no tempo do fim, quando Deus conduzir a história para o seu destino eterno, e então o diabo e seus anjos serão lançados no Limen Topiros, né? Que é o lago de fogo, de onde jamais sairão para atormentar nada, né? Para tentar ninguém. Estarão em tormento eterno. Tá certo? O comentarista trouxe aqui o terceiro ponto, falando exatamente sobre o maior dos demônios, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, chamado de serpente, de uma série de termos. Como ele não colocou aqui os termos, né, não digo que ele deveria fazer isso até por conta de espaço, nós tomamos o cuidado de trazer aqui uma coletânea de termos hebraicos e gregos usados para se referir ao diabo. Obviamente, não são todos os termos, a lista não esgota esse termo. O próprio comentarista, que é um homem de imenso cabedal, disse que não esgota, né? Imagina eu para esgotar um assunto desse. Mas nós trouxemos aqui vários termos. Então, por exemplo, tem aqui o Angelon Tes Abissu, o anjo do abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Colocamos a quantidade de ocorrência desses termos e algumas das referências. Não colocamos todos, porque senão esse quadro ia ficar imenso, não é? Aí nós trouxemos aqui o Beliar, né? O Belial, de 2 Coríntios 6 e 15, o Beelzebul, tá certo? O Dracontos, que fala o comentarista, o Diabolos, que é o diabo, o Planos, que é o enganador, o espírito de engano, o Poneros, o Satanás, o Belial, que aí já é hebraico, o Helel, que é a estrela da manhã, e o Satã,
né? Cuidado aí que essa letrinha é o sim e não o shin. O sim ele tem um pontinho desse lado, o sim do lado de cá. O shin equivale ao nosso CH de xícara e o sim é o S de sapo, tá certo? Então é Satã, ok? Em hebraico o nun ele é pronunciado, né? A gente esquece o N, a gente engole o H, mas essas letras são todas pronunciadas em hebraico. Então é Satã, não é Satã, é Satã, ok, gente? Tá aí um quadrinho com o termo em grego e em hebraico, a pronúncia aproximada, o significado, a quantidade de ocorrências e algumas referências, para você trazer para o seu aluno aí, para fazer uma discussão em classe, tá certo? Eu gostaria de sugerir que você pegasse essa lição com esse recheio que providenciamos e imprimisse. E aí você divide os assuntos e discute com seus alunos, tá certo? De repente algum dos seus alunos já está vendo, e aí esteja por dentro, porque o negócio pode complicar para você, ok? No terceiro subponto desse terceiro ponto, o comentarista fala do diabo como caluniador, né, a sua ocorrência na Septuaginta, etc. e tal. E nós trouxemos um breve resumo da atuação do diabo e seus demônios ao longo da história bíblica. Obviamente, repito, não esgotamos as referências. Nós trouxemos, pouco a pouco, cada uma das atuações. Por exemplo, tentou a Eva, Gênesis 2 e 7. Submeteu a criação ao pecado de Adão, Romanos 8, 19. Está lá no Novo Testamento, mas o fato está lá depois da queda de Eva. Então nós trouxemos numa ordem mais ou menos cronológica. Tentou arrebatar o corpo de Moisés para servir a idolatria. Está onde? Judas 1 e 9, lá no Novo Testamento. Mas o fato aconteceu no Velho, quando Moisés faleceu antes de entrar na Terra Prometida. Então tem aqui 29 ocorrências, né? Não esgota, mas são ocorrências interessantes para que vocês possam ver como é tão diversificada a atuação dele, né, e de seus demônios no mundo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu reli várias passagens aqui que eu não estava lembrado e achei super interessante. Nós pegamos os termos espírito maligno, espírito de engano, Satanás, diabo, e jogamos numa pesquisa e pegamos esses versículos e cotejamos. Tem versículos aqui que se referem aos evangelhos sinóticos, e aí nós citamos uma única vez, obviamente, né, citando as ocorrências dos evangelhos sinóticos. E vocês podem, novamente, como eu disse, imprimir essas ocorrências e discutir com seus alunos. E, de repente, até descobrir outras ocorrências que me passou aqui na mente, né, na minha pesquisa, que não é nunca 100%, nós sempre esquecemos uma coisa ou outra. Tá certo? O quarto ponto da nossa lição vai falando do poder de Jesus sobre os demônios. E preste atenção, porque eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto. Não é? O comentarista aqui, se limitou um pouco à atuação de Jesus no Novo Testamento, né? Aqueles embates, quando havia diálogos, quando havia tentação, etc. e tal. E nós estendemos um pouquinho, achamos por bem estender, porque não se restringe àqueles 3 anos do ministério de Jesus. Tá certo? É importante nós fizermos aqui, logo abrindo esse quarto ponto e seu primeiro subponto, que Jesus em momento algum fez aquele salamalex que a gente vê hoje nos programas televisivos. Qual é o seu nome? O que é que você faz? Para onde você anda? Grite, esperneie, está subjugado. É um teatro, um verdadeiro teatro, né, para divertir quem está na audiência. Tá certo? Mostrar um suposto poder. Muitas dessas supostas manifestações são encenadas, né? São pagas para atores que vão lá e encenam como se fosse o diabo, e na verdade não são, apenas para dar ibope para aquela igreja. Certo? Nós temos que ter um discernimento muito grande em relação a isso. O poder de Jesus se manifestava de maneira imediata. O livro de Marcos, capítulo 5, diz que mal Jesus colocou os pés na praia, o demônio veio correndo, o endemoniado gadareno veio correndo e se prostrou aos seus pés.
Era imediata, não tinha esse negócio de ficar com ceninha, com palhaçada para chamar a atenção dos discípulos e coisa desse tipo, não. Jesus não precisava de longas entrevistas para se expor de modo inconsequente. Ele simplesmente determinava e a sua ordem era cumprida pelos demônios. Tá certo? Ele tem poder sobre todas as forças que nós pudermos imaginar. Né? A Bíblia diz, lá em Colossenses capítulo 1, que tudo se sujeita a ele, tudo está debaixo das suas mãos. E com os demônios não é diferente. Ainda que eles estejam debaixo do domínio do diabo, que é o seu líder, o próprio diabo está sujeito a Cristo, porque Cristo tem mais poder do que ele, sem dúvida alguma. Tá certo? Outro tópico aqui mencionado de relance pelo comentarista, ele simplesmente citou, né, com relação às doenças e à possessão maligna. Nós temos alguns casos em que as doenças elas se potencializam pela possessão, mas nem toda doença é necessário que nós prestemos atenção bastante nisso aqui. Eu gostaria que os professores enfatizassem bastante esse assunto com os seus alunos, tá certo? Que nem toda doença é possessão. Um dos mais intrigantes relatos disso aqui está em Lucas capítulo 11, capítulo 13, a partir do versículo 11, que é a história da mulher que estava curvada há 18 anos. Né? E foi necessário que Cristo expulsasse o demônio, inclusive até num sábado, no que foi criticado pelo principal da sinagoga. Rapaz, tem 6 dias aí, vocês vêm no sábado para ser curado. E Jesus disse, mas era lícito que eu deixasse uma pessoa escrava de Satanás só porque é sábado? De forma alguma. A mulher, pelo contrário, saiu dali curada e glorificando a Deus, como diz o texto. Mas era um demônio que punha aquela mulher agora encurvada, ela era obrigada a olhar para o chão. Nós não sabemos que tipo de doença era. Ao mesmo tempo, nós não podemos imaginar, irmão, que toda a hernia de disco, artrose, esclerose, escoliose, artrose seja uma doença maligna. Não, irmão, são doenças do nosso corpo. Nosso corpo é falível, tá certo? Nós temos hábitos alimentares por vezes negativos, e esses hábitos refletem. Nós temos uma vida pregressa muitas vezes, tá certo? É o caso de muita gente que passava dias acordado, dias usando drogas, dias bebendo, dias se prostituindo e contraindo doenças venéreas. E essas doenças elas se refletem na nossa vida. E lá na frente o cidadão está com a hernia de disco, é o diabo. Toda doença é um câncer, é um diabo. Não, irmãos. Muito pelo contrário, nós temos vários exemplos de servos de Deus que adoeceram. O próprio Cristo morreu numa cruz. Filho de Deus morreu cravado numa cruz. Quem somos nós? Outrora, surtos epiléticos, esquizofrenia, depressão e outras doenças mentais eram tidas como possessão. Mas isso não era nada mais nada menos do que ignorância. Ignorância a respeito da natureza das doenças da mente. Tá certo? Não duvidamos que algumas dessas doenças possam ser potencializadas, mas elas não precisam ser a priori doenças malignas. Elas podem ser potencializadas. A partir de uma esquizofrenia, o inimigo pode se apoderar da mente de uma pessoa. E aí é terrível a vida, mas pode acontecer. Tá certo? O que nós precisamos é discernir entre uma doença comum e uma possessão. E muitas vezes, se não na maioria das vezes, isso só se faz com um discernimento espiritual. Tá certo? Não adianta você usar métodos, tabular estatísticas para dizer, não, essa aqui é uma doença maligna e aquela outra é possessão, a doença maligna e aquela ali é uma doença natural. Muitas vezes a doença se traveste, o inimigo se traveste naquela doença e você não é capaz de discernir, a não ser espiritualmente. Se tentar pela carne ou materialmente, você não consegue. Tá certo? Por outro lado, as doenças mentais elas são extremamente poderosas para abrir oportunidades de ações malignas, situações de abandono, violência, abuso sexual, abuso psicológico, tá certo? Acesso à pornografia,
É uma criança que foi criada num prostíbulo, né? Famílias desestruturadas são excelentes oportunidades para ações demoníacas, ações malignas, tá certo? Outro fator que pode potencializar a ação maligna, as drogas. As drogas, elas mexem com a percepção de realidade, mexem com a mente, né? E abrem-se grandes oportunidades para a possessão maligna através do uso de drogas, tá certo? Começa pelo mero uso. Pastor Anderson, pastor irmão Assis também, né? E outros que estão aqui interagindo conosco. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo. Então, como eu dizia, as drogas, elas podem abrir imensas oportunidades para atuações malignas. Começa com um mero consumo. O cidadão está ali cheirando a sua cocaína, está fumando o seu baseado, tá, etc. E aquilo ali pode abrir a oportunidade para que aquela vida se torne uma vida escrava diretamente, não apenas das drogas, mas dos próprios demônios. Tá certo? Um exemplo, quer ver um exemplo complexo? Eu botei aqui, me socorrido do Ricardo Albuquerque, meu amigo, que está aí no 8º período de psicologia, né? Não consegui abarcar o entendimento que ele me passou, né? Mas assim, eu sou um curioso desses assuntos. Quer ver um assunto complexo aqui, dentro desse tópico que estamos falando, possessão versus doença, etc. e tal, é o recalque. Eu já ouvi vários casos de crentes idosos senis que viveram uma vida de castidade lá atrás e agora eles se tornam pessoas obscenas no falar, né? Termos pornofônicos, né? E constrange até pessoas da família. E aquilo estava na mente, era um recalque que estava guardado lá e que foi sendo represado através da castidade, da repressão moral, e com o tempo transbordou através da senilidade, as amarras se acabaram. É mais ou menos por aí. Eu não sou psicólogo, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto. Estou apenas levantando o tópico aqui para que a gente possa entender como é tão complexo isso. Tá certo? Casos de pessoas que têm Alzheimer, de pessoas que têm um problema mental crônico e começam agora a aqueles fatos voltarem para eles como se fossem realidade. E eles começam a encarar esses fatos de outra maneira como encararam anteriormente, né? E isso aí é uma porta, né, para se potencializar a ação maligna nesses momentos. Tá certo? Segundo subtópico, o triunfo de Cristo. Então, Cristo teve uma vitória preliminar na tentação, foi derrotado, o diabo foi derrotado ao longo do ministério terreno do seu Jesus, né? E, por fim, ele não conseguiu fazer com que Jesus não chegasse à cruz. Irmãos, estão lembrados? É uma das referências que eu coloco lá nas 29 ocorrências de atuações diretas do inimigo ao longo do Velho e do Novo Testamento, em que, em certo momento, Pedro disse a Jesus: Senhor, não vá para Jerusalém, você vai morrer, etc. e tal. E Jesus, olhando para ele, disse: para trás de mim, Satanás. Discerniu que aquela pena de Pedro por Jesus, aquele dó que Pedro está sentindo por Jesus, não era genuíno, era influência maligna. Quantas vezes a Bíblia não fala diretamente sobre isso, mas aquelas palavras que eram verbalizadas ao pé da cruz, eu nem falei sobre isso diretamente, porque o texto não fala e eu me abstive. Quantas vezes alguém dizendo desta cruz, não era o inimigo usando aquela pessoa para que Cristo desistisse da sua missão. Então foi terrível, de modo que ao longo do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus, houve embates terríveis, embates tremendos que a gente é capaz nem de entender. Aquele choro de Jesus no Getsemane é dramático. Ele podia ter desistido dali e voltar dizendo: não quero mais morrer. Esse cálice é muito amargo para mim. E a história da salvação estaria perdida para sempre. Mas ele resistiu, e quem sabe o Mel Gibson retrata muito bem no seu filme A Paixão de Cristo. É uma ficção, mas não é de todo mentirosa, né? O diabo estava ali rondando, tentando de todas as formas
fazer Cristo desistir da cruz. Tá certo? Mas ele venceu. E não só isso. Como eu disse lá no início, apenas toquei de relance, agora eu vou enfatizar. Ele não venceu apenas em vida o diabo e seus demônios. Sendo tentado de várias maneiras, como diz Hebreus 4:15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? Sua vitória, ele não se restringiu a isso. Após morto, ele foi inspirido às partes mais baixas da terra e triunfou das potestades malignas, como diz lá em Efésios, capítulo 4, versículos 8 ao 10, e Colossenses, capítulo 1, versículo 23, e 2 e 15. Né? Deles, das potestades, triunfou em si mesmo, despojou as potestades do seu poder. Tá certo? E não só isso, esvaziou o local conhecido como o seio de Abraão, para onde iam os mortos justos. Pai do seu irmão José Anselmo, Deus te abençoe e abençoe os demais que estão aí nos assistindo. Para o seio de Abraão e os mortos justos. E o diabo, ele fazia questão de dizer, esse Messias aí não vem nunca. Nem espere. Conjecture-se sobre isso, a Bíblia não fala diretamente, mas nós entendemos que havia alguma coisa nesse sentido para que as pessoas perdessem a esperança. Mas agora Cristo se manifestou em glória, com o corpo glorificado, tá certo? E diz, olha, eu cheguei, eu vim, estou aqui, eu sou o Messias. Morri na cruz e morri por vocês. Nós não podemos entender que ele foi e mostrou seus espíritos em prisão e libertou aqueles espíritos. Não, mostrou a sua glória. Ele pregou, mas não foi a mensagem de salvação, foi a mensagem de triunfo. Estou aqui e venci. Tá certo? Então o triunfo de Cristo não se deu apenas em vida, se deu na morte. O que dizer, por exemplo, daquela manhã em que ele ressurgiu, em que ele ressuscitou? Veja só, ele ressuscitou num corpo glorioso e a Bíblia diz que era impossível que a morte pudesse retê-lo. Então ele venceu o diabo, venceu a morte e venceu o pecado, a chaga mortal que o diabo jogou sobre a humanidade através de Adão. Quando Adão pecou, ele deu ao diabo domínio sobre a criação. E agora Cristo, ele resgata a criação, se livra do pecado, vence o diabo e vence a morte. Então são vitórias sucessivas até aquele dia em que ele esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. E é bom que a gente frise, é ele que vai esmagar. Essa história de você gritar, vamos falar sobre isso aqui um pouco mais adiante, gritar para estourar os ouvidos e pisar na cabeça dele, você está perdendo seu tempo. E ele vai ficar sorrindo de você. Tá certo? Então a conclusão aqui da nossa lição é que os demônios, eles são reais, são espíritos maus e imundos, malignos, instrumentalizados pelo diabo e que jamais farão a vontade de Deus para a sua glória de forma voluntária. Eles podem fazer isso de forma involuntária, tá certo? E Deus, através de Cristo, tem dado poder à sua igreja para também expulsar demônios. Eu me lembro que o nosso prezado dirigente Samuel Espíndola, da Escola Dominical aqui em Cruz de Rebouças 2, na qual participei, fui dirigente, fui professor e aluno muitos anos, ele nos conta que uma moça era daquele tipo de moça que tem um namorado na segunda, outro na terça, outro na quarta, e terrível, né? A vida. E aí um belo dia ela decidiu seguir ao Senhor Jesus de uma forma santa, pura, correta. E começou orando, jejuando, indo aos trabalhos, mudou de vida. E um belo dia ela disse, hoje eu vou evangelizar. E saiu a evangelização, e lá na evangelização se manifesta alguém. E diz, olha, quem veio pregar para mim, eu te conheço, você quer que eu conte a tua história para aqui, para essas pessoas que talvez não te conheçam? E aquela moça com muita autoridade olhou para aquele endemoniado e disse para ele, tudo que você disser é verdade, porque eu fiz. Agora eu vou te dizer uma coisa, tudo que eu fiz foi perdoado pelo poder do sangue de Jesus. É em nome dele que eu te ordeno, vai embora. E o demônio saiu daquela vida e foi embora e deixou aquele homem liberto. Então é assim que funciona o poder que a igreja tem. Muitas vezes nós não nos damos conta. E há um outro problema, não procure demônio para expulsar não, irmão. Jesus não vivia procurando onde é que tinha um demônio para ele expulsar. Os demônios vinham até ele encontrava
de modo fortuito, e aí onde ele encontrava ele expulsava, né? Porque tem crente que sem autorização de Deus, sem determinação divina, sem preparo espiritual, quer expulsar demônios e acaba, desculpa, sendo uma vítima, tá certo? Desculpa. Já vi casos em que alguém tentou expulsar o demônio e terminou vítima, como os filhos de Seva lá de Atos, tá certo? Então, cuidado, muito cuidado. A água que tinha aqui eu bebi, e para que eu desse volta vai ficar complicado. Nós temos, para finalizar aqui, 14 questões. Sugiro que vocês leiam essas questões e Senhor, vídeo ao vivo é bronca, né? Analisem as respostas. Tem várias perguntas aqui, perguntas complexas e mais simples. Por exemplo, quem tentou o diabo? Hoje a gente diz que peca porque o diabo está tentando. E no tempo que não havia diabo, quem tentou o diabo? Qual é o papel do diabo na tentação? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque nós concebemos o diabo como um indutor do pecado. Mas ele não pode obrigar ninguém a pecar. O que ele faz é acionar aquele interruptor aonde nós somos fracos para que nós caiamos. Certo? Ele não tem poder de dizer vai pecar, isso aí invariavelmente vai pecar, a não ser pessoas que estão possuídos, né? Nós estamos falando aqui também sobre se os demônios, perguntando aqui se os demônios creem em Cristo. Eles creem sim, né? A Bíblia diz que eles creem e tremem, Tiago 2,19, mas não obedecem, né? Então é aquela fé apenas de saber. Eles têm certeza de que Cristo é o Filho de Deus, por exemplo, sabe que a Bíblia é a verdade e por isso lutam tanto com tantas heresias, trazendo doutrinas falsificadas. Mas é uma fé morta, porque está dissociada da prática. Creio que estremece, mas não obedece. E aí várias perguntas aqui se sucedem. Eu sugiro que vocês leiam essas perguntas, discutam com os seus alunos, tá certo? Por exemplo, demônios podem se converter se eles creem. E aí? Nós vamos ver que não. Demônios podem ler pensamentos, demônios podem ser usados por Deus. O diabo está no inferno. O diabo e seus demônios um dia serão destruídos, deixarão de existir. O diabo busca povoar o inferno. Qual a origem do nome Lúcifer? Existe na Bíblia? Você vai ler no blog e vai ver que não existe, tá certo? E vai saber de onde veio o nome Lucifer, ok? Como funciona a possessão demoníaca? Qual a diferença entre opressão e possessão? Qual a diferença entre tentação, opressão e possessão? Ok? Qual o papel do diabo e seus demônios nas seitas e heresias de nosso tempo? São muitas informações aqui, muita coisa boa, que eu julgo, Eu julgo como boa, para que você possa debater, dialogar com os seus alunos. Vai trazer uma aula enriquecedora. A aula enriquecedora não é aquela onde está muita polêmica, confusão, não. É onde há esse debate sadio, as perguntas são lançadas e depois são cotejadas com a palavra de Deus e com a lógica, para que o aluno possa fazer a sua hermenêutica e entender corretamente a resposta, tá certo? Como podemos vencer o diabo e seus demônios? Devemos gritar para estourar os ouvidos do diabo? Tem gente que gosta dessa história, mas isso é extremamente perigoso. Então, gente, leiam o nosso post, eu vou deixar aí nos comentários o link, tá certo? Obrigado pela atenção. Uma rápida intervenção, trazendo aqui, distribuindo os pratos na mesa para que juntos nós possamos saboreá-los. Tá certo? Deus abençoe a todos. Eu aprendi bastante. Eu estou adorando isso aqui porque eu faço a minha pesquisa e dou uma chegada e pego uma informação ali, leio alguns livros e leio aqui resumos de outras pessoas, subsídios de outros irmãos. Inclusive eu quero recomendar
subsídio de outros irmãos, não pare por aqui, tá certo? Tem aí o Tiago Rosas, tem aí o pastor Alter Germano, tem vários subsídios no YouTube, tá certo? Em vídeos, em áudio, e você só tem a ganhar. Quanto mais assunto você agregar à sua aula, mais prenderá a atenção dos seus alunos e terá um maior aproveitamento. E pode ter certeza, no próximo domingo o teu aluno volta se a tua aula for proveitosa e dinâmica. Tá certo? Deus abençoe a todos os professores. Eu oro sempre para que Deus te dê prazer de fazer esse trabalho maravilhoso, né? A Bíblia diz que os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente, né? Daniel capítulo 12, versículo 3, salvo engano. Tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida como professor, abençoe os dirigentes de escola e abençoe os alunos. Sem aluno não tem BD. Né? Então Deus abençoe também você que esteve aqui nos acompanhando. Esse vídeo vai ficar disponível aí, nós vamos também fazer o download dele e publicar lá no blog como fazemos, né? Quase sempre nós fazemos o download, colocamos no YouTube e referenciamos no blog, tá certo? Então se você perder aí na timeline, não tem problema, vai estar lá, tá certo? Leia lá também o subsídio, tem muita coisa que eu não falei, obviamente, porque se eu for falar tudo aqui, vai dar um vídeo de 2, 3 horas, né? Então falei algumas coisas, alguns tópicos, juntando com o da lição, e você junta uma coisa com a outra e junta com outros subsídios aí, tá certo? Deus abençoe vocês, Deus abençoe também o Cícero Ramos, Josenberg e todos aqueles que estão aqui conosco.